Hoje o sêmen é muito barato. Uma dose de sêmen hoje, R$ 30, assim, uma dose, né, convencional, animais de produção. É uma coisa barata, então é uma oportunidade muito boa para quem compra, mas para quem vende às vezes não é tão rentável assim. Mas a gente tem tentado ajustar isso ao máximo. A gente vê racial, aprumos corretos, linha de dorso, chanfro, pigmentação, tudo isso tem que estar 100%. O modelo que a gente gosta, que faz sentido para nós, porque eu acho que assim, cada pecuarista, cada projeto tem a sua identidade, né? Mas o que faz sentido para Camparino é um animal mais mediano e grosso. Qual é a finalidade do Nelore? É a carne, né? Então, isso é o que a gente acredita. Eu aprendi desde criança, eu lembro que eu ia pro curral e às vezes meu avô falava assim: ah, não gostei desse. Aí eu perguntava por quê. Ah, não, olha ali a primeira costela, tá apertada. Então, olha o aprumo, não tá correto. Então, é isso que a gente gosta, desse animal raçudo. Tem uma bezerra nossa mesmo da Camparino que nós vamos vender no leilão da Exposebu. O Dr. Paulo, a gente convidou ele para participar do nosso leilão e ele levou justamente uma filha do Jedi com a Isabela. Foi muito bom isso, mostrando que a Camparino tá na pista, na prova, né? Exatamente. Quem compra um animal camparino, ele não tá comprando só o animal, ele compra toda uma história de 60 anos, as pessoas se identificam muito com a família, essa questão familiar, da sucessão do meu avô, com as frases dele, né? Então as pessoas falam assim: ah, eu tenho um sonho de comprar um animal camparino. Logicamente, a gente olha também para as avaliações genéticas. A gente participa dos 3 programas e a gente olha isso como um indicador, né? A avaliação genética é um norte para nós. Ela não é uma coisa que é determinante. Se tiver um touro hoje, top 5, top 6, se a gente gostar e fizer sentido para a gente usar lá dentro, a gente vai usar sim. O meu avô, toda vez que eu posto ele, alguma coisa viraliza, né? Então, tem que filmar o senhor, vovó, vamos. Aí ele super aceita, assim. Tinha os porquinhos caruncho dele, né? Que ele morre de ciúmes desses porcos. E o povo fica tudo pedindo pra ele. E ele não vende, né? Só pra nós mesmo. Aí eu postei esses porquinhos no TikTok, viralizou. E o povo não parava de ligar pra ele pedindo porco. Aí ele falou assim: ó, você para de postar meus porcos. E ele assiste tudo. As pessoas às vezes acham que ele não vê, ele vê tudo que eu posto no Instagram, ele vê tudo. Let's go. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista, bem-vindo a mais um Podpack, um podcast da Pecuária Brasileira. Gostaria de agradecer você que está aqui acompanhando a gente mais uma semana, mais um episódio. Pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Pra gente é muito importante, porque também comentar, sabe, falar pessoas que você gostaria que a gente trouxesse para cá, né, Léo? E aí, Léo, como é que tá? Mais uma semana, E aí, tudo Gustavo, certo? mais uma semana do podcast aqui no YouTube, aqui no canal do Criador. Então, agradecer o grupo do Canal Rural também, que está trazendo o Podpack, esse conteúdo de qualidade, não só para a internet, mas também para toda a TV aberta, realmente democratizando o acesso à informação de qualidade. E estamos aqui na Exposebu, no stand do Podpack, então agradecer também o pessoal que está acompanhando, está vindo visitar a gente, é realmente muito especial para a gente estar tendo esse contato e essa receptividade, mostrando assim que realmente o que a gente tá fazendo aqui, os nossos convidados têm uma relevância muito grande e que estão agregando na pecuária nacional, né, Gu? É lógico, e também agradecer aquele pessoal que faz com que a gente exista, agradecer nossos patrocinadores. Primeiro falar da CB Genetics, que está prisão em inseminação vacada. Entre em contato com o pessoal da CB Genetics, tem touros de extrema qualidade. Tem um touro que está no catálogo da CB Genetics que tem a ver com o nosso convidado de É hoje, verdade, o Gustavo. famoso Jedi Camparino, um touro que vem aqui quebrando barreiras. Foi um destaque da Expo Genética e é um touro que o pessoal tá gostando muito, tendo as produções. É pra você ver que é uma união de um sangue de qualidade. O Heitorzinho sempre fala que sangue não é água, né, Léo? Sangue não é água e o segredo está no equilíbrio, né? Exatamente. Fala também sobre a VRGen, que tem o maior banco de dados de DNA animal do Brasil, então é uma central de extrema qualidade, de extrema eficiência, né, Léo? Isso mesmo, Gustavo. Eles são super eficientes, são super rápidos na entrega dos resultados
entregam todos os resultados dos testes de DNA em menos de 7 dias úteis, E né? não é DNA só bovino não, né, Léo? Não, tanto os bovinos quanto equinos, caprinos, entre diversos outros exames que vai estar aparecendo aqui no rodapé. Então pode entrar em contato com a VRG que eles vão conseguir te atender da melhor maneira possível. Fala também sobre a Working Trust Whisky, a Brazilian Whisky. O melhor whisky brasileiro. Deixa eu pegar aqui a garrafa, dar uma olhada nisso aqui. A qualidade desse produto aqui, um produto completamente premium, limitado, tanto que todas as garrafas, essa aqui é 134/275. Então é um produto que o pessoal viu que tinha um mercado para poder ser explorado, que faltava um pouco dessa qualidade e quiseram fazer realmente um whisky brasileiro de qualidade. E então tem todas as informações passando aqui, mas é mais importante, né, Léo, seguir eles no Instagram. Por quê, Gustavo? O Instagram deles é o Brazilian Whisky, vai estar aparecendo aqui também o arroba. Entre em contato com eles, começa a seguir, porque quando eles fazem os lançamentos, normalmente acaba muito rápido, né, Gustavo? É lançamento relâmpago, porque eles prezam muito pela qualidade, então não tem tanta quantidade assim. Então tem um exemplo de um lançamento que eles fizeram que durou menos de 14 horas, então menos de um dia, pum, todas as garrafas esgotadas, o pessoal que compra é muito fã e é fiel ao produto, então não perde tempo entre contato, né, Léo? Realmente. Segue o pessoal para conseguir acompanhar sempre que tiver nesses lançamentos para você poder experimentar o melhor whisky brasileiro. Fala também sobre o curso de morfologia da raça Nelore do Podpack, o primeiro curso 100% online da raça Nelore já feito aqui no Brasil. Então traz aquela qualidade de conteúdo, né, Léo? De 10 modos diferentes, falando desde a origem da raça, principais linhagens, Métodos de seleção, acasalamento. padrão racial, além da parte prática gravada também, então tudo na palma da sua mão, no seu celular, no seu iPad, no seu computador. Você pode assistir quando você quiser, onde você quiser e quantas vezes você quiser, né, Léo? É isso mesmo, Gustavo. A gente vê que no Brasil a gente já tem vários cursos de morfologia muito bons, ministrados por técnicos da BCZ extremamente competentes, mas nenhum com a comodidade e mantendo a qualidade, visão e técnica aplicada na prática de maneira online, ministradas as aulas por um dos mais competentes e respeitados técnicos, o Tavinho Vilas E Boas. não só competente, é muito didático, né, Léo? A explicação do Tavinho é coisa de outro mundo, A sabe? gente tá aqui na Exposebu, direto no leilão, o pessoal vem elogiar, pô, fiz tal investimento porque agora eu tô muito mais bem embasado por conta capacitado. do curso que eu fiz. Foi o melhor investimento, assim, porque você pega um touro que você comprar, um animal que você comprar, uma prensa que você comprar, o valor do curso é ínfimo perto do resultado que isso vai impactar na sua criação. Exatamente, Léo. Fala também sobre a Vista Podpack, a gente tá aqui utilizando as camisetas do Podpack. Eu tô utilizando a da Mona Lisa e o Léo da Viva Las Vacas. Então, uma parceria do Podpack com a reserva, né, Léo? Conta um pouco. Exatamente, qualidade da reserva unindo todo o design e realmente a identidade do agro, do Nelore, do Zebu nas camisetas. Então é uma forma de você conseguir utilizar e estar representando a sua cultura nas suas roupas, na sua vestimenta também, que é super importante. E a gente traz como uma novidade. E tem novidade, né, Gustavo? Tem lançamento vindo por aí, então não perde tempo. Entre no nosso site para poder ver realmente quais são os modelos que tem disponíveis, para saber também As novidades, edições limitadas. É. Para a Copa do Mundo a gente está trazendo algumas coisas especiais e estamos cada vez mais inovando e trazendo a pecuária como um todo, né? Exato. Vai pra vinheta. Voltando à vinheta, queria que você se apresentasse. Quem que é a Natália Martins? Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada. Quando eu fui ver, né, eu já conhecia vocês. Aí eu falei, gente, só um pessoal mais velho, né, com muito repertório. O que que eu vou falar lá? Mas eu fico muito feliz pelo convite. Eu sou a Natália. Eu sempre falo que eu sou a neta do Zé Humberto, da Dona Edilza, da Fazenda Camparino, filha do Flávio e da Jeane, irmã do Matheus e do Thiago. E tenho construído, né, um trabalho dentro da Camparino de anos já. Esse ano vai fazer 4 anos que eu tô dentro da Camparino. E digo assim que eu me encontrei profissionalmente fazendo o que eu mais amo. Eu sou advogada por formação, né? Passei na OAB e tudo. Trabalhei um pouco com direito, mas não era aquilo que eu gostava. Então, fui para a fazenda. E a Natália é uma jovem, né? Uma jovem sonhadora que gosta muito de comunicação.
Essa parte de contato com os clientes me encanta muito. E acho que sou uma apaixonada também pela pecuária, né? Eu cresci nesse meio, então não tinha como ser diferente. E estou em constante evolução, em constante construção aí ao longo desses anos. E, Natália, eu queria falar exatamente desse começo. Como é que foi esse início na pecuária? Foi realmente desde pequena e como que foi surgindo o gosto? Porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal vai pra fazenda, tem a família e muitas vezes não se envolve tanto, né? É, no meu caso, foi desde criancinha mesmo, quando nasci, a gente morava na fazenda. Antes a gente tinha fazenda aqui em Minas e no Goiás, mas quando eu nasci, a fazenda já estava lá no Mato Grosso, que é onde é a Camparino mesmo. Então, eu morei na fazenda até a época de estudar, e quando tive que ir para a escola, aí a gente mudou para uma cidade mais próxima, que era Cáceres. E aí fui estudar, mas as minhas sempre que tinha férias ou feriado, eu ia para fazenda e sempre tive muito contato com animais, né, com cavalo, que eu acho que isso é muito importante na infância, né, para você trazer a criança mais criar um vínculo ali com a fazenda, né? Até alguns amigos que são só lavouristas falam, nossa, como que na pecuária é mais fácil, É. né, você cultivar a criança, porque acaba, querendo ou não, a criança ela precisa de um cavalo, alguma coisa, um bichinho ali, um carneirinho, alguma coisa assim, para ela ter esse vínculo. Então, acho que o cavalo, essas idas na fazenda com a família, assim, foi muito importante para nessa parte da infância, né? Aí tem a parte da adolescência que acaba que a gente se distancia um pouco, né? Exato. Que você quer ir festar, quer ficar com seus amigos na cidade. Mas aí os meus pais sempre foram, assim, muito firmes na nossa educação, né? Lembro que quando tinha algum feriado e eu queria ficar na cidade, minha mãe falava assim pra mim: não, a gente vai pra fazenda, porque é o nosso único ganha-pão. E a gente tem que ir lá ver seu pai, vamos lá assim. E aí ia. E aí depois, quando teve a fase de decidir qual faculdade ia fazer, eu nunca tive assim, eu quero ser tal coisa. Eu não sabia muito bem. Eu lembro que eu fiz um teste vocacional, deu direito, arquitetura e medicina, nada a ver, né? E aí eu segui para o direito. Estagiei a faculdade inteira, depois trabalhei um pouco com direito tributário, mas não era aquilo que fazia meus olhos brilharem, assim, sabe? Não me sentia realizada fazendo aquilo. E aí na pandemia eu saí do emprego que eu estava, que era num escritório de direito tributário, e na pandemia eu fiquei praticamente um ano na fazenda do meu pai, na fazenda Batuque. Fiquei um ano lá, e aí tem o meu primo que é veterinário lá, e eu falei, gente, eu vou aprender de tudo aqui mesmo. Então, eu acordava assim, era tipo um peão mesmo. Ia pra lida, acompanhava ele em tudo. Só que eu sentia, gente, e agora? O que que eu vou fazer, né? Porque eu não via que tinha uma possibilidade de eu trabalhar na Camparina, porque o Matheus, meu irmão mais velho, já é veterinário, e ele já trabalhava lá. E na minha cabeça, naquele momento, não tinha espaço para mim trabalhar lá. Então foi um momento complicado da minha vida, porque jovem, você quer ganhar o mundo, eu sempre fui muito estudiosa e agora eu não vou ser advogada. O que que vai ser da minha vida? Fiquei assim meio desesperada. E o meu pai falou um dia pra mim, eu já tava lá uns 8 meses trabalhando lá com ele, mas assim, eu não tinha uma função. Se eu tivesse ali ou não, não ia fazer muita diferença. E aí ele falou assim pra mim, Natália, não quero mais você aqui na fazenda. Eu falei, putz, nem meu pai me quer mais, e agora? Não vou ser uma desempregada mesmo. Ele falou, não, acho que você tem um potencial para muito mais. Acho que aqui você tá meio desperdiçada. Se você quer trabalhar com a fazenda, então vai fazer algum curso e depois acho que você tem que ajudar seu avô, que lá tinha mais leilão, né? Aí eu fui fazer um MBA de gestão do agronegócio. E aí foi quando abriu a minha cabeça para ver que eu podia sim trabalhar na Camparino nessa parte mais empresarial, na parte mais administrativa, né? E aí eu comecei a ir mais lá pro meu avô, só que aí eu ia lá e não falava nada, eu ficava lá um tempo. E ele já sabia que eu não queria mais advogar.
Aí ele conta essa história porque ele não me contratou de cara, assim, não me chamou pra trabalhar de cara. Ele ficou me deixando assim na água morna, ali me cozinhando, pra ver se realmente eu não queria mesmo, né, advogar, porque ele não queria me chamar pra trabalhar e às vezes eu aceitar, tipo, e Porque ele tá depois chamando. e depois me arrepender, né? Aí um dia a gente foi dar uma volta na fazenda. E ele falou assim, ele me chama de Branca. Ele falou, Branca, você não quer mais advogar, né? Eu falei, não, vou, não quero. Aí ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Na hora que ele nem terminou a frase, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Nem se eu ia ganhar alguma coisa ou não, como que ia ser, quero. E aí foi que começou. Aí, a princípio, eu assumi a parte financeira dos leilões, né? Naquela época, acho que a gente fazia 5, 6 leilões. Hoje a gente tem, esse ano de 2026, a gente tem 12 leilões, né? Então, comecei assumindo essa parte, mas a parte que eu mais gosto mesmo é a parte da comunicação, do marketing da Camparino. E sempre que tem algum trabalho, desmama, acasalamento, alguma visita assim, eu tento me fazer presente na fazenda, porque acho importante você participar ali do dia a dia, né, para você entender e assim pegar, né, qual é a identidade do nosso gado, as ideias para o futuro. Então, tento sempre estar presente, conversar bastante. O Matheus, que é o meu irmão, que é o veterinário, me ajuda muito nesse sentido também. E a gente acho que está montando uma equipe boa, familiar. Eu e o Matheus, a gente se completa. Meu avô ainda, todo mundo fala da sucessão, mas ele que manda, assim, o veredito final é dele. Fala assim, aqui é ditadura. Mas brincadeiras à parte, ele tem uma cabeça assim muito pra frente e acata bastante as nossas ideias. E dando um passo para trás, Natália, acho que foi muito bacana entender esse contexto seu, mas teve todo um legado até chegar no início da Natália em relação a Camparino. Você poderia passar assim, um panorama do que é a Camparino hoje, um pouco assim, uma breve história de como que chegou assim, para o pessoal que tá acompanhando entender assim, que é um trabalho de gerações Sim, e vocês são a terceira geração agora, tem o seu papel, é, só que vem toda uma bagagem por trás desse DNA, né? é. Nós somos a terceira geração da Camparino, mas eu sou a sexta geração de pecuaristas. Então a família toda, é, tanto a parte materna quanto do meu avô e da minha avó eram pecuaristas, né? Então a Camparina são mais de 60 anos de seleção, né? Esse trabalho começou lá atrás, quando a gente ainda tinha as fazendas aqui em Minas e no Goiás, né? Começou com o Nelore Mocho, na verdade, e também com os cavalos quarto de milha. Os primeiros leilões que a gente fez, eu nem era nascida ainda, as pessoas hoje veem a gente atuando mais no Nelore, mas lá no começo a gente começou com os cavalos. O meu pai, meu avô e o meu tio Otávio, né, falecido já, eles gostavam muito e faziam competição, apartação, laço bezerro. Então, essa paixão pelos cavalos começou e aí eles começaram a fazer os leilões. E depois vieram os leilões de gado, né? E aí a Camparino, quando a gente veio para o Mato Grosso, há uns 30 anos atrás, acho que foi onde teve uma expansão maior, né? Que meu avô fala que lá no Mato Grosso, para nós, tem largueza, né? Os meninos, meu pai e o tio Otávio já tinham casado, e aí tava ficando muito apertado para eles ali, né? Então, não, tem que colocar esses meninos para trabalhar. E aí foram lá pro Mato Grosso. E aí lá abriram terras, né? A Camparino já existia, mas a Batuque mesmo, que é a do meu pai, ela era toda bruta. E aí eles moraram tipo um ano na barraca, abrindo a fazenda e tal. Então é uma história que teve muito suor, muita renúncia, né? E eu acho que isso faz com que a gente se apaixone pela história, E deu né? mais valor também, né? Dê mais valor, porque a gente sabe que foi muito difícil. E hoje a Camparino é uma fazenda que a gente fala, o nosso slogan é o Zebu que paga a conta, né? Foi meu avô foi o autor desse slogan. E a gente vê isso acontecendo
na prática, assim, né? Porque o que a gente vende é aquilo que a gente gostaria de comprar. Então, hoje a gente trabalha com Nelore padrão, o Nelore mocho, Cindy, Gir, os cavalos quarto de milha. Estamos fazendo Girolando e tem os porquinhos caruncho também. Então, tudo que a gente seleciona, meu avô é um selecionador nato, né? E ele passou isso pra gente. Tudo que a gente seleciona é bem feito. A gente gosta de criar, de ver um animal bonito também, né? Acho que os nossos clientes se identificam muito com isso, do biotipo que a gente traz para o mercado. São animais com muita identidade, né? Então, assim, a Camparino hoje é uma fazenda de melhoramento genético. A gente também tem a parte, né, do gado comercial, mas o foco principal é essa parte aí. Acho que a gente está em constante evolução, sempre buscando melhorar. E assim, da sua experiência dentro da Camparina, Natália, você acha que tem alguma diferença na criação de cada uma dessas raças? Ou tudo segue a mesma lógica? O que que você acha que tem de principais semelhanças, principais diferenças? Só para entender um pouco dessa. Tudo que a gente cria, a gente gosta de criar bem feito. Então, por exemplo, o Cindy, ele é criado no mesmo manejo que o Nelore. Lógico que tem algumas similaridades em questão de avaliação genética, que o Cindy está começando agora, né? Mas tudo é feito assim com o mesmo foco. Produzir um animal bonito racialmente, que isso a gente não abre mão das características raciais, é uma identidade muito forte nossa, mas que seja rentável também, né? E que esteja dentro das avaliações genéticas. Mas isso é feito, é tudo em conjunto. Então, vamos supor, quando vai fazer um acasalamento das vacas Nelore, passa uma por uma no curral, a gente avalia todo o animal, estuda aquele pedigree, estuda tudo. Do Cindy é a mesma coisa, do Gir também. Então, acho que a mesma dedicação que a gente tem no Nelore, a gente tem nas outras raças também. E, Natália, agora eu também queria saber, na questão da parte da seleção mesmo, sabe? Hoje, não sei se vai saber exatamente números, mas dá um panorama assim de quantos animais vocês separam para leilões, quantos animais vocês separam para reposição, quantos animais acabam sendo descarte, quantos vão para setor de central, como é que tá mais ou menos dividido assim nos últimos anos? Sua geração, né? Quando a gente vai fazer a desmama, a gente dá uma nota para esses animais. De 7,5 para cima, ele já é apto a ir para o leilão. E 7 para baixo, não. Então, todos aqueles animais que têm algum defeito, a gente não vende em leilão. Até tem muita gente que entra em contato com a gente pedindo: vocês não vendem algum descarte, alguma coisa, né, que seja mais em conta. Mas a gente não vende, porque é uma marca ali, né? É todo um trabalho. Então, não tem como a gente É o selo de vender qualidade, né? uma coisa que não serve para nós, para outra pessoa, né? Então, a gente já aparta todos esses animais. E hoje, como a gente faz muito leilão, a gente consegue já vender as fêmeas também, né? Mas a gente começou, até estava lembrando desse dado. Agora na Exposebu a gente tem o 5º leilão Camparini e Amigos, que é um leilão de fêmea. Então tá na 5ª edição. E antes desse leilão, que é só de fêmeas, a gente veio para a Exposebu e participou junto com a Genética Aditiva e a Terra Brava por 2 anos. Então, na realidade, faz só 7 anos que a Camparino vende fêmeas. Porque a gente ainda é uma constante evolução. Não estávamos preparados para disponibilizar para o mercado fêmeas, porque eu acho que dentro de uma fazenda, a gente enxerga dentro da Camparino o que é uma joia, assim, a coisa mais importante são as fêmeas, né? A base, né? A base. Então, não adianta você querer pular a etapa, já ir vendendo muitas fêmeas. Então, a gente vende realmente aquilo que é o excedente, né? Porque não tem como a gente... acho que se tivesse como deixar tudo na Camparino, eles queriam deixar, mas também a gente tem que pagar as contas, né? Então, tem que vender. Sobre os touros de central,
acho que da última vez que eu tinha visto, a gente tem mais de 70 touros em Central. A gente, assim, não faz o animal com foco hoje para colocar na central. Mas é lógico que você ter um animal dentro da central é muito bom, porque você consegue, né, disponibilizar aquele material genético muito mais fácil, né, através do sêmen. Então, hoje a gente já tem, acho que em torno de uns 80 animais aí que são crioulos camparinos dentro da central. E nessa questão dos touros, quando vocês vão tanto pegar um touro, selecionar para central e também touros que vocês vão pegar para usar no rebanho, qual que é a análise que vocês fazem, tanto morfológica quanto de DEPs e números? A primeira coisa que a gente vê é o racial, né? Então, aprumos corretos, linha de dorso, chanfro, pigmentação. Então, tudo isso tem que estar 100%. E o modelo que a gente gosta, que faz sentido para nós, porque eu acho que assim, cada pecuarista, cada projeto tem a sua identidade, né? Mas o que faz sentido para Camparino é um animal mais mediano e grosso, porque o Nelore, qual é a finalidade do Nelore? É a carne, né? Então, isso é o que a gente acredita. Então, a gente gosta de um animal mediano, grosso, que tem aquela cara mesmo do Nelore, né? Então eu aprendi desde criança, eu lembro que eu ia pro curral e às vezes meu avô falava assim: "Ah, não gostei desse". Aí eu perguntava por quê? "Ah, não, olha ali a primeira costela tá apertada. Então olha o aprumo não tá correto". Então é isso que a gente gosta desse animal raçudo, né? E aí depois a gente também tem todo o histórico, se for uma fêmea, um histórico reprodutivo, ou então de um macho, a gente vê o pedigree e, logicamente, a gente olha também para as avaliações genéticas. A gente participa dos 3 programas, tem a assessoria da doutora Roberta Gestal, que é a Melhora Mais, que está com a gente há muito tempo. E a gente olha isso como um indicador, né? A avaliação genética é um norte para nós. Ela não é uma coisa que é determinante. Se tiver um touro hoje, um touro top 5 top 6, né? Se a gente gostar e fizer sentido pra gente usar lá dentro, a gente vai usar sim. E nessa parte de escolha de touros, reprodutores que vocês vão estar colocando dentro do rebanho, a maior parte dos acasalamentos vocês usam touros da própria Camparino ou vocês gostam de trazer muita genética de fora? Como que funciona mais ou menos essa questão? Meu avô que fala uma expressão dele, a gente faz o ping-pong. A gente usa os dois. Então a gente tenta usar sempre um camparino e depois volta num de fora, mas aí volta no camparino para manter, né, fixar a consistência. consistência genética. Então a gente não, independente de quem seja o criador, se a gente gostou do animal, a gente olha o animal. Então a gente sempre faz uma seleção. Às vezes a Roberta passa uma lista para nós, a gente já dá uma olhada e a gente, né, juntamente com o meu avô, fala: não, esse aqui não serve para nós. A gente não gostou dele, do biotipo dele, então a gente nem olha, independente se a avaliação dele for extremada, não, a gente tem que gostar do animal para a gente poder usar. Mas a gente sempre tenta mesclar, né, um pouco da Camparina e um pouco dos touros de fora. Porque também é importante para a evolução do rebanho, né? Hoje tem muitos rebanhos que estão fazendo trabalhos muito, assim, bacanas. Então a gente tem que usar Pega também, um né? pouquinho da qualidade de cada um, né? E, Natália, agora falando das principais dificuldades que vocês encontram hoje no mercado, hoje qual que é, né, principalmente na comercialização dos touros, é a questão do parcelamento em 30, é a questão da inadimplência, Inadimplência, descarte. o que mais atrapalha hoje no negócio, que fala, putz, isso aqui é uma pedra na Até eu nosso vi sapato. a parte que o Claudinho falou, né, das parcelas. Eu Esse- até esse- esse- repostei, falei, concordo em número e grau e gênero, porque eu faço a parte do Financeiro. recebimento dos leilões, né? E isso é muito difícil, essas parcelas são muito longas.
assim, é uma facilidade para quem está comprando, mas a gente também tem que pensar de uma forma justa, né, para nós que somos os vendedores. Hoje é muito difícil o que que você compra parcelado em 30 vezes. Não tem. Sem, Eu, assim, sem eu não Não juros. sei, tem. eu Não não tem. sei. E, e nesse prazo pode acontecer muita coisa com o comprador. Ele pode quebrar, ele pode morrer, ele pode sumir. E acaba que o prejuízo fica para nós que somos quem está vendendo, né? Então você já tem todo o custo para levar um animal para o leilão. Você tem o custo de preparação dele, você tem os custos da Que BCZ, tudo é à vista, né? você tem o custo se for um leilão presencial ou não, de assessoria, canal. Então, e o frete também. É O fast, frete é porque uma hoje todo coisa que mundo tá pedindo também tá frete ficando free. muito, muito pesado, porque cada vez mais a gente vai disponibilizando, né, essa genética para o Brasil inteiro. Esses dias até a gente vendeu um gado lá para Bagé. Ai, o menino que cuida do nosso frete, vocês estão ficando doidos. Mas então, essas parcelas, meu vô viu, eu fico falando, vô, tá, a nossa inadimplência tá aumentando, tá aumentando. E aí a gente falou, gente, vamos reduzir as parcelas? Falei, na hora. E aí, ano passado, final do ano passado, a gente fez a primeira vez um leilão de bezerros. São bezerros todos PO, né? Que são futuros reprodutores. E como o bezerro, né, ele seria um pouco, tem um valor um pouco menos agregado que um reprodutor já pronto. Perfeito. Então, ali a gente viu a oportunidade de fazer a diminuição dessas parcelas. Nós fizemos foi o nosso primeiro leilão, né, de 14 parcelas, né? Porque seria um valor menor. E aí deu super certo. 14 parcelas iguais mensais ou com Não, maior fluxo no duas, começo? 2 e 10. Entendi. E aí a gente fez e deu super certo, sabe? Foi uma média muito boa e tal. E aí, agora no começo do ano, a gente também teve um leilão e teve uma alta da arroba, né? E meu avô falou assim: vamos repetir? Eu falei: ah, estamos dentro, vamos lá, né? E também fizemos, foi ótimo, assim. E eu acho que é uma coisa que fica mais justa, entre as partes, E né? muita gente, o pessoal, acho que foi até na conversa que a gente teve com o Viacava, né? O pessoal gosta de se preparar assim pro ano, né? Então, quando você faz 14 mais 2, 2 e 10, esses são exatamente o que vai estar naquele planejamento anual dele. Anual. Orçamento. O meu avô fala assim, ah, é porque pecuarista gosta de pagar à vista. Eu falei, vô, acho que isso aí era da sua época. Porque hoje em dia, assim, a gente recebe à vista, mas a gente vê que mais do pessoal mais velho mesmo. Porque a outra geração, assim, já acostumou com essas parcelas e eles preferem na opção parcelado. Mas aí, em março desse ano a gente teve um leilão de touros também, de fêmeas, e a gente continuou nas 14 parcelas. E a nossa tendência para esse ano de 2026 é todos os leilões virtuais a gente continuar nessas 14 parcelas. Nos leilões presenciais, não, porque o gado acaba sendo mais valorizado. E aí, então, a gente ainda tá mantendo igual nesse leilão agora da Exposebu, em 30 parcelas. Mas acho que é uma tendência do mercado e seria ótimo se os outros Acatasse. criadores acatassem, né? Porque às vezes fica ruim só você fazer, né? Até Movimento Mas geral. alguém tem que começar, né? Alguém tem que. até o Não, Dr. Luciano, né, nosso querido amigo saudoso aí, ele era uma ideia que ele tinha, assim, ele tinha muita vontade de fazer e na época ninguém acatou muito. E aí a gente, né, fez isso, ele até mandou uma mensagem logo depois desse leilão de março, perguntando como tinha sido e tal. Eu falei, foi ótimo. Ele, que bom. Ele já estava estudando para fazer os dele também. E nessa questão da inadimplência, Natália, o que você acha que é o principal responsável por isso? É uma característica normal do negócio por conta das parcelas? É uma falta de critério na aprovação do cadastro? O que você acha que é o principal gargalo para conseguir diminuir essa Eu inadimplência? acho que tem que ter uma análise mais criteriosa do cadastro, mas acho que assim o principal ponto que mais me chama a atenção
Porque assim, no cadastro, às vezes que você vai fazer o cadastro daquela pessoa, tá tudo ok naquele momento. E depois acontece alguma coisa que pode acontecer com todo Sim, mundo sim. realmente, né? Mas assim, eu acho que tanto a leiloeira quanto os assessores, quem vendeu tem que nos ajudar mais, sabe? Tem que fazer uma força maior de ajudar a gente, porque acaba que senão a gente fica de mãos atadas. E aí você vai, manda para o jurídico. Eu sou advogada, eu sei que mandar para o jurídico pode ser que resolva, pode ser que não, pode ser que Ainda aquela mais um pessoa negócio nem que não tem tenha. garantia, né? Você, primeiro que a gente tem processo que a gente não conseguiu nem citar a pessoa, porque você não acha. Naquele endereço que ele deu para a leiloeira, não tem, não encontra a pessoa. Então, eu acho que tem que ser uma união de forças, né? Assim como a gente disponibiliza a nossa mercadoria, que é tão preciosa, que a gente leva tanto tempo para a gente fazer, que a gente dedica tanto para aquilo, pro mercado, e a leiloeira é um canal da venda. Então, eles têm que nos ajudar, né, quando dá algum problema, a resolver isso. Mas, assim, eu pego no pé. Então, tem dado, assim, tem dado certo, mas acaba que, vez ou outra, tem alguma coisa, assim, que acho que tem como melhorar, assim, essa parte, né? E É. não é uma visão só nossa da Camparina. Eu converso com muitos pecuaristas e todo mundo fala sobre isso. Então, a gente tem que ter um critério maior na parte do cadastro, mas quando der um problema, né, a gente tem que se unir para tentar resolver. Acho que até porque a leiloeira hoje ela recebe em até 3 parcelas, então é um período muito mais curto que o risco deles é muito menor que o de vocês. Então, por exemplo, de 30, estão falando de 10% apenas, sabe? Nesse caminho, muita coisa pode acontecer que pode dar um problema. E realmente, acho que essa atualização da pessoa, tipo, fez um cadastro, já deu um problema no leilão, já coloca em alerta, já deixa avisado. Até. Porque daqui a pouco vocês podem Pra até. resolver o mercado como um todo, né? Tipo, beleza, deu inadimplência num criatório, os outros também vão ser afetados se esse cadastro não for cortado, né? E não só isso, muitas vezes até fala, tipo, ó, essa pessoa teve um probleminha, você quer? Deixa eu Já deixar deixa avisado, avisado, porque né? daí vai, daí realmente daí é a responsabilidade de vocês É de falar, tipo, sua. a gente vai arriscar ou não de vender para essa pessoa. Mas assim, eu que estou nessa parte comercial, é, acabo que vendo bastante também nos nossos leilões, eu e o Matheus, a gente tem conseguido vender, assim, sempre somos os que mais vendemos. Isso é muito bom porque a gente vai criando a nossa própria carteira, independente da leiloeira que você tá, Tá né? utilizando. Você cria a sua carteira de clientes. Mas assim, teve já cliente que eu mesma vendi, que o cadastro estava bom e que teve problema, né? Então a gente tem que buscar uma solução, acho que de todos juntos. A leiloeira também tem uma equipe jurídica para nos ajudar, né? Mandar uma notificação, alguma coisa assim nesse sentido. Porque quando só uma pessoa cobra, é uma coisa, e quando mais de uma pessoa cobra, né, às vezes dá certo. E a gente sempre tenta resolver no extrajudicial, porque é uma forma que a gente encontrou, assim, que tem trazido mais Menos resultado. burocracia também. E, Natália, agora eu queria falar também da parte da venda de sêmen de vocês, que é uma venda muito forte, sabe? A gente sabe porque é muito conceituado no mercado. E como é que funciona essa relação entre vocês e as centrais, essa comunicação, a comunicação também de vocês direto com, você falou bastante dessa parte de marketing, para vocês chegarem até os pecuaristas. E como que funciona também assim, tal touro acho que faz o perfil da alta, qual touro faz o perfil da CB CRV, Genetics. qual touro faz o perfil da CB Genetics, por exemplo. A gente sempre aparta uma bateria, né, do que a gente acha melhor. E aí eles vão lá na fazenda e eles mesmos escolhem, porque às vezes a gente acha que é, faz mais sentido para a alta levar aquele touro, mas eles mesmos que são os vendedores, né, que estão lá no dia a dia, sabem o que às vezes eles estão precisando de um touro que tenha tal característica, né? Então a gente deixa eles à vontade para escolher os touros. Mas ultimamente meu avô tem deixado eles escolherem só um, cada central escolher só um, porque teve um ano, acho que a alta contratou 12 touros. E assim, acho que só um Tem um foco comercial mais um forte, foco né? comercial mais forte. E assim,
Eu acho que hoje o sêmen é muito barato, né? É uma outra coisa que a gente sempre discute isso. Uma dose de sêmen hoje, R$ 30, assim, uma dose, né, convencional, animais de produção. Então é uma coisa barata. Então é uma oportunidade muito boa para quem compra, né? Mas para quem vende, às vezes não é tão rentável assim, né? Mas a gente tem tentado ajustar isso ao máximo. E acho que dessa bateria agora, a gente tem 6 ou 7 touros contratados por centrais diferentes, né? Que também a gente preza por isso, para atender todo mundo, né? Atender todas as centrais. Da CB Genetics, o Jedi tá fazendo muito sucesso, né? Eu amava ele era um touro tão. Eu achava ele lindo, assim. Eu lembro dele na Leilopec, onde eles ficavam, e ele era um touro mansinho, então era meu xodó. E aí, quando eles compraram, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que eles iam dar continuidade e estão fazendo um trabalho muito, muito bonito, né? A gente tem uma bezerra nossa mesmo da Camparino que nós vamos vender no leilão da Exposebu. E o Dr. Paulo, a gente convidou ele para participar do nosso leilão, né? E ele levou justamente uma filha do Jedi com a Isabela. Então você. Acho que foi muito bom isso, mostrando que a Camparino tá na pista, na prova, né? Exatamente. Isso é muito bom, eu acho, para um projeto, porque você conseguir atender todos os tipos de rebanho, né? O seu animal conseguir ir bem, tanto num sistema extensivo, né, de produção, lá no sertão da Bahia, em qualquer lugar do mundo, assim, e tanto numa pista, né, que tem que ter as características raciais 100%, né? Ainda mais que hoje em dia fica muito preso em dois touros que são touros fenomenais, que é o Landau e o Caiaque, né? E os seus E descendentes, os né? descendentes, daí a gente tá torcendo muito que pode dar essa realmente abertura que tá precisando para mais para frente voltar também com esses touros e com essas viagens. A, falando um pouco da pista, estive na Bolívia, né, na feira lá, e a gente vê muito forte a Camparino, né, na pista lá, os animais, né, filhos de touro Camparino ganhando lá a pista. Isso deixa a gente feliz porque a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho que está sendo reconhecido, né? Isso que a gente vê, o animal, esse racial que a gente vê, então eles também estão enxergando isso, né? Então, na Bolívia, tem muito animal, né, na pista. No México também tem, na Colômbia. Então a gente fica feliz de ver a Camparino aí, que a gente mesmo não participa da pista, né? Mas a gente fica feliz quando tem um animal bonito, funcional, né, de genética Camparino na pista também. E é bom de ter os dois mundos, né? Quando É, você está sendo provado na parte de avaliação e você está sendo provado na parte da pista, eu acho que deve ser um reconhecimento muito bom, porque você não está nem de um lado nem do outro, mas está atendendo os dois. Então sim. mostra que você está tendo uma dupla avaliação positiva. Um ponto que eu queria entrar você comentou da questão do valor de sêmen, que é uma situação difícil para os pecuaristas e para os investidores que têm o objetivo de comprar um touro para vender sêmen. O que realmente dá certo, pensando nessa ótica de investimento em touros para ter essa geração de renda e como que pode ser, como que ele tem que olhar o negócio de venda de sêmen, ainda mais num cenário de mercado onde as DEPs estão tendo uma reciclagem muito rápida de reprodutores e são poucos os indivíduos que realmente ficam por gerações e Que gerações. marcam época. Eu acho que isso daí tudo depende do valor. Você. Cada um sabe o valor do seu dinheiro, né? Eu acho que você pagar um valor exorbitante num animal que ainda não. Porque acontece, a gente vendia muito touro, às vezes 50%, ou então já contratado pela central. Chegava lá na central, o animal ele tem um período de produzir o sêmen, né? Até ele se adaptar, tem que ficar na quarentena. E o investidor, o que ele quer? Ele pagou um valor muito alto, ele quer que aquele animal chega lá e já tem que Produz, já produzir, vender. e tem que vender caro. E quem que tem que vender?
tipo assim, a gente vendeu o animal, a gente pode ajudar, mas não é a nossa obrigação Lógico. vender. Eles querem que o animal chegue na central, no outro dia ele já esteja congelando o sêmen, vendendo caro. Então, assim, é uma coisa que estava trazendo um pouco de dor de cabeça para nós. E aí meu avô, aí achei que até foi radical demais, falou, não vou mais vender animal de central, não vou vender mais animal 50%. Mas assim, a gente está tentando convencer ele agora que tem um animal muito assim, fora da curva, né? Que a gente está querendo ficar com 50% dele. Vamos ver se dá certo. Mas eu acho que tudo depende do valor. Se você comprar um animal num valor que faça sentido para você, por exemplo, você tem muita vaca para usar, você pode usar o sêmen desse touro que você comprou na sua vacada, né? Exato. Então isso faz sentido também. Mas assim, você vê o touro de central como um investimento, acho que tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Porque hoje o mercado tem muitos, né, inúmeras assim opções. Então acho que você tem que estudar aquilo mesmo, ver se realmente faz sentido para você e assim você tem que fazer conta, né, e colocar no papel. Então eu acho que até determinado valor é ok, mas aí acho que quando passa aí vai da sua coragem. Agora, Natália, ainda tocando nessa parte dos touros de central, a gente sabe que hoje as DEPs são muito importantes para várias pessoas na hora de fazer a aquisição dos seus touros, e algumas pessoas até mais do que parte da morfologia. E o seu avô ele deu uma declaração que a gente gostou, mas é uma declaração polêmica, a gente sabe, que é a questão de não utilizar touros que são líder do sumário, sabe, índice final, que ele não é fã disso, mas a gente ainda sabe que existe um movimento muito forte. Como que a Camparino vê e comunica e tenta falar isso para seus clientes e também de forma interna sobre a questão da utilização das DEPs? Se utiliza as DEPs na questão do rebanho inteiro, se é mais uma parte interna, se utiliza uma parte externa. Eu acho que o que ele quis dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse extremismo, né? Porque antes eu via que era o equilíbrio que era prezado. Aí depois foi o 0,1, né? Todo mundo 0,1, 0,1, 0,1. E aí agora parece que o 0,1 não presta também. Eu acho que não é assim. Não é assim. A gente tem que ver indivíduo por indivíduo. Mas cada criatório tem a sua identidade. Tem criatório que ele vai colocar para o mercado animais extremados em avaliação. Vai de você, se você quer usar aquilo ou não. E às vezes a gente tem que pensar alguma coisa daquele criatório pra gente evoluir nos números também. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. A Camparino a gente sempre buscou o equilíbrio. Mas hoje a gente tem dentro da Camparino também animais 0,1. E aí? Então a Camparino não pode ter 0,1? Não. Mas esse 0,1 ele foi feito, não foi assim, vamos buscar o 0,1, A vamos busca buscar incessante pelo número, não. Não. Ele buscando sempre as características raciais, o equilíbrio e surge o 0,1, né? Que bom. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. Mas lá dentro, a gente sempre prezou pelo equilíbrio. E eu acho que quem compra o nosso gado já também tem essa identidade mais do equilíbrio. E, Natália, agora falando da parte dos leilões, você comentou que tem bastante leilões. Fala um pouco dessa agenda, como é que é ao longo do ano, quais são os leilões que vocês fazem de Nelore, do Cindy, do Cavalo. Dá um panorama geral para o pessoal também saber quando puder esperar, para poder fazer a aquisição dos touros da Camparina. Então, esse ano a gente tem 12 leilões, né? Já tivemos um de reprodutores Nelore e fêmeas Nelore e também vendemos reprodutores Cindy. E a gente faz esses 12 leilões, a maioria são virtuais. A gente só faz 2 presenciais que são aqui em Uberaba durante a Expo Zebu, que é o de fêmeas Nelore. E em agosto a gente tem o leilão Naviraí Camparino, né? Que é junto com a Naviraí, que são dos reprodutores Nelore também. A gente adora vir aqui para Uberaba, porque aqui é onde tudo acontece, né? O centro do Zebu.
e a gente encontrar os amigos e trazer o nosso trabalho, que muitas vezes a gente fica longe lá no Mato Grosso, né? Não é todo mundo que. Se bem que a Camparina todo dia tem visita lá, mas não é todo mundo que tem a disponibilidade de ir para lá, né? Então aqui a gente consegue trazer e mostrar um pouco do nosso trabalho. E os outros leilões são virtuais. Aí a gente vende o Cindy, o Gir. Ano passado foi o primeiro ano que a gente vendeu as fêmeas Gir. A minha avó, que é apaixonada pela raça Gir, meu bisavô, o pai dela também gostava muito. E aí, ano passado, foi o primeiro ano que a gente vendeu as fêmeas Gir, foi muito bom também. E aí, acho que esse ano já vamos começar a vender o Girolando também. Ano retrasado, nós retomamos um leilão de cavalo aqui em Uberaba, vamos tá no projeto, mas esse ano ainda não, mas está no projeto da gente trazer de novo o quarto de milha. E é uma agenda extensa, assim, o brinco é quase um leilão por mês, mas é essa correria que a gente gosta, né? E a gente faz leilão também com várias leiloeiras, né? Não é só com uma, então isso traz uma diversidade de cliente muito bom para nós também. Então a gente tem mais vários leilões aí ao longo desse ano. Agora a gente tem o de fêmeas e o próximo de reprodutores é dia 6 de junho. E eu acho que é muito especial para vocês uma parceria, igual você comentou do Claudinho que veio aqui. Conta um pouco também dessa parceria que é de longa data entre a Naviraí e a Camparino. O Claudinho viu a gente crescer, né? Eu lembro do seu Cláudio, quando era criança ainda, eu lembro dele, tenho lembranças dele, uma pessoa muito calma, assim, de uma risada gostosa, né? Meu avô, toda a família tem muito respeito, muito carinho, muita admiração por eles, né? Foi o seu Cláudio quem deu a oportunidade da gente se apresentar aqui em Uberaba, né? Então a gente tem uma gratidão imensa. E a gente fica feliz de ter uma amizade, né? Com o Claudinho, com toda a família, e ver assim ele dando continuidade nesse legado, né? Para mim, para o Matheus, o Claudinho é uma inspiração, porque ele conseguiu. O seu Cláudio também era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, assim como meu avô tem. E o Claudinho conseguiu dar continuidade no trabalho, é, preservou algumas, né, coisas que o seu Cláudio gostava, mas ele também trouxe a identidade dele para dentro da Naviraí, que é essa coisa de análise, de uma análise de dados. O Claudinho é muito estudioso, né? Ele Muito. trouxe tudo isso. Então, é uma sucessão que deu certo. Eu fico muito feliz e ele com certeza é uma inspiração para nós, assim, num case de sucessão. Até convidar o pessoal, depois que acabar de assistir essa entrevista com a Natália, entra no Podpack, tem a entrevista com o Claudinho Sabino, uma das primeiras que foram ao ar, e realmente foi muito bacana, muito conteúdo e vivência, assim, que vai muito de acordo com o projeto Camparino, assim, são dois plantéis que têm uma identidade muito parecida, e não à toa fazem um leilão junto, que é um dos mais tradicionais, assim, principalmente da expogenética, né? E Tá. esse leilão começou lá, ou na Praia Camparino, ai, não sei, acho que é 2001, se eu não me engano, o primeiro leilão na Virei Camparino, lá em Mirassol, com uma cidade do interior do Mato Grosso. Então já faz muito tempo, sabe, que a gente tem essa parceria, é uma amizade, né? E é isso, quem usa Naviraí geralmente usa Camparino, quem usa Camparino também usa Naviraí, né? Porque tem uma proximidade, assim, no que a gente pensa, no que a gente busca no gado. E, Natália, você, como está à frente da gestão da Camparino, acho que uma das principais métricas, ainda mais no negócio de vocês, de fornecimento de genética, em especial os touros para estar cobrindo avacado, para estar indo para centrais, é a questão da recompra. Ainda, principalmente quando a gente olha uma mercadoria que necessita reposição de anos em anos. Como que é essa questão da recompra? O pessoal que compra touro com vocês normalmente já fez outras compras ou normalmente são pessoas que vêm, vou testar um touro da Camparino para ver como é uma compra mais esporádica ou não, é realmente algo... O nosso índice de recompra sempre tem aumentado, né? Que a gente mede de leilão a leilão, né? A gente faz uma medição, né, de clientes novos ou clientes antigos já. E a recompra é uma coisa muito importante porque quer dizer que aquele animal deu certo lá no sistema dele, né? Então a nossa recompra é alta, mas o de clientes novos também é alto.
Eu acho que assim, quem compra um animal camparino, ele não tá comprando só o animal, ele compra toda uma história de 60 anos, as pessoas se identificam muito. Acho que eu consigo mostrar um pouco da rotina da Camparina, então se identificam com a família, essa questão familiar, da sucessão do meu avô, com as frases dele, né? Então as pessoas têm um sonho, falam assim, eu tenho um sonho de comprar um animal camparino. E essas pessoas chegam até mim. E às vezes são pequenos produtores. E uma coisa que eu aprendi muito trabalhando, né? E meu avô sempre me falou isso também, você trate todas as pessoas da mesma forma, desde de um big player aí do mercado até um sitiante, uma pessoa que tem um sítio. E essas pessoas são as que mais, assim, enchem meu coração de alegria, porque ele fala assim, Natália, eu tenho um sonho de comprar um animal camparino. E aí lá no dia ele consegue fazer o cadastro, ele consegue, né, lançar e adquirir aquele animal. E essa pessoa, quando chega esse animal lá, ele fica tão feliz e aquilo dá tão certo que aí os vizinhos de fazenda, ele consegue vender a genética camparino. Aí ele, Natália, olha, meu vizinho gostou muito, será que ele não pode comprar também? E aí vai, sabe, criando tipo uma comunidade. Isso é muito bom, porque a gente cria uma amizade com essas pessoas. Então, desde de um grande produtor até um pequeno produtor. Mas assim, eu falo, meu avô fala, você adora esses, né? Eu falo, vô, eu adoro eles. Sabe por quê? Porque eles não dão também problema nenhum de pagar. Porque a única coisa que eles têm é o nome. Então, eles não vão sujar o nome deles. Então, eles Perfeito. pagam certinho os boletos deles. E, e assim, enche meu coração assim de alegria mesmo, sabe? Saber que a pessoa tem um sonho de comprar o seu animal é uma coisa muito gratificante. Pra caramba. E aí acho que é exatamente o próximo ponto que eu queria entrar na conversa, acho que dialoga muito com o Podpack, que é a questão da união entre a pecuária e as mídias digitais. Acho que vocês têm um funil, uma das páginas de fazenda com mais seguidores, com mais conteúdo, que mostra realmente a realidade do campo e mostra muito do trabalho que vocês fazem. É, como que funciona essa relação? Acho que você que toca, não sei se você que toca o Instagram da Camparino, mas o que que vocês focam em mostrar, o que que o pessoal gosta de ver e essa procura comercial. Vocês vendem animais por Instagram? E qual que é o futuro da comunicação na pecuária? Eu que toco o Instagram da Camparino, muitas pessoas perguntam pra gente mesmo do marketing, assim, eu adoro essa área, não sou formada em nada de marketing, mas eu sempre gostei muito. Então, quando eu entrei na Camparino, acho que a gente tinha 40 mil seguidores, hoje a gente está quase com 130 mil seguidores. Então, foi crescendo, né? Foi crescendo e eu fui aprendendo ao longo desse tempo também de o que as pessoas gostavam mais de ver. E as pessoas gostam de ver a verdade. Então, os bastidores, né? Infelizmente, eu não consigo estar na Camparino todos os dias, senão eu gravaria tudo. Mas eu tenho um apoio muito grande do pessoal da Terra Pecuária, né? Que é a agência que ajuda a gente a criar alguns conteúdos mais elaborados, mas as ideias assim faz dessa forma, faz assim. Então eles me ajudam quanto a isso. Mas eu vi assim a necessidade também de mostrar não só animais, que às vezes a fazenda acho que de cada criatório, né? Porque tem gente também que não mexe só com aquilo. Então, às vezes, não tem tempo da pessoa estar lá na fazenda, tem mil coisas para fazer. Mas como meus avós moram na fazenda, o Matheus passa mais a semana inteira na fazenda, as pessoas se identificam com aquela vida no campo ali. Então, eu quis trazer um pouco da história mesmo. Quem somos nós, da história da Camparino, o meu avô, toda vez que eu posto ele, alguma coisa viraliza, né? Então, ele, assim, eu falo, tem que filmar o senhor, vamos. Aí ele super aceita, assim. Às vezes
Tinha os porquinhos caruncho dele, né? Que ele morre de ciúmes desses porcos. E o povo fica tudo pedindo pra ele. E ele não vende, né? Só pra nós mesmo. Aí eu postei esses porquinhos no TikTok, viralizou. E o povo não parava de ligar pra ele pedindo porco. Aí ele falou assim: Ó, você para de postar meus porcos. E ele assiste tudo. As pessoas às vezes acham que ele não vê, ele vê tudo que eu posto no Instagram, ele vê tudo. Então, ao longo disso, eu fui desenvolvendo quadros, né? No Instagram. A gente tem hoje o Zezão Responde, que as pessoas mandavam muita pergunta. Ah, o que, que seu Zé acha de tal autor? Ah, o que, que seu Zé... eu até respondia porque eu já sabia mais ou menos que era... Falei, não, mas eu vou colocar meu avô pra responder, sabe? E ele topou, assim. Então, isso foi uma coisa que deu muito certo. A gente tem o Touro do Mês, que é um quadro que todo mês, a gente divulga algum touro que tá em Central, pega o depoimento de alguém da central, alguma pessoa que traga alguma autoridade ali para falar do assunto. A gente também tem o quadro de doadora do mês, que é alguma fêmea muito importante, porque você vai mostrando as famílias, né, os pedigrees. A gente tem o feedback do cliente que a gente traz, porque eu também faço a parte do pós-venda. Então, toda vez, né, que a gente finaliza as entregas, eu entro em contato com cliente por cliente para saber se o animal chegou lá bem. E às vezes, se não chegou bem, eu levo isso para nossa equipe. Ó, a gente chegou o animal assim, o cliente não está satisfeito, a Fazer uma gente precisa reposição. melhorar ou, né, ver o que a gente pode fazer para atender esse cliente. E agora o último quadro que eu criei foi o Camparino Ensina, que eu fui numa palestra lá em Cuiabá mesmo, de um evento que estava tendo, e não me recordo quem era que estava dando, mas ele estava falando sobre os dados oficiais da pecuária, falando dessa parte da preservação de terras, de como que o Brasil, né, preserva as terras, do uso de agrotóxico aqui em relação à Europa, por exemplo, aos Estados Unidos, que é bem menor. E eu falei, gente, alguém precisa, nós como fazenda, Comunicadores, produtores, pecuaristas, defensores, a isso. gente precisa comunicar isso melhor, né? Com Não é certeza. só o canal rural que precisa comunicar isso, o canal do criador, alguém, vocês. A gente, como pecuarista, a gente precisa falar disso. Então, eu trouxe esse quadro, o Camparino Ensina, ano passado, o mês passado foi primeira vez que a gente publicou ele, mas para trazer, o objetivo é para trazer dados oficiais e promover a pecuária como um todo, né? Então, esse é o objetivo. E tem dado muito certo, graças a Deus, essa parte aí do marketing. E surge, sim, muitos clientes, né? Surgem muitos clientes através disso. A gente tem grupos no WhatsApp também, então as pessoas, todo dia eu posto conteúdos lá, os bastidores, animais, a vida, e as pessoas gostam de ver isso, né? Então tem dado muito certo. As pessoas me pedem, a Terra Pecuária hoje atende vários outros projetos, né? Até os meninos, a Jade, que tá à frente lá, fala: todo mundo quer o Instagram igual o da Camparina. Eu falei, mas vocês estão achando que é fácil, só ir lá fazer um videozinho. Não é assim, é tudo pensado, né? A Lógico. gente monta uma estratégia também, né? E isso demanda tempo e Muito. energia, né? Dá O trabalho. pessoal acha que é fácil. O povo acha que é fácil. Vai virar blogueira, vai fazer alguma coisa. Mas não é, tem toda uma história por trás, né? Então, se a gente mesmo é apaixonado por essa história, por que não mostrar, né? E essa história também traz resultado para nós, traz clientes. Então, é isso que a gente tem feito nas mídias. E além de falar dessa parte que foi uma mudança grande de vocês nesses últimos anos, do jeito de comunicar, quais são outras coisas que você chegou na Camparino e acabou mudando e outras coisas que você fala, não, isso daí eu vou faz desde sempre e não mudo por nada. É o DNA da Campari mesmo e meio imutável. Quando eu cheguei, não tinha o pós-venda, ninguém fazia essa parte do pós-venda. E eles ficaram meio receosos, assim, mas aí vai dar margem para a pessoa reclamar. Mas eu falei, gente, nós somos
uma fazenda que o animal, ou a pessoa compra um animal, ele quer receber aquilo lá 100% na casa dele. É como se é igual nós mulheres, a gente compra uma roupa na internet, uma roupa linda, você quer receber aquilo lindo, né? Lógico. As camisetas do Podpack, pra quem quiser. São lindas e é igualzinho, tá na É imagem. O verdade, já pessoal quero a vai, minha de o presente, pessoal né? vai gostar. Então, você compra aquilo e às vezes você recebe aquilo, não tá muito legal. Você, às vezes você não vai reclamar, mas você não vai comprar mais Não, também. E você vai concordo. falar assim pro seu amigo, aquilo lá você não compra não, que aquilo lá não presta. E Então, é ao um contrário também canal. muitas vezes acontece da pessoa de não gostar, só que ter a troca e ficar muito feliz e falar, não, lá eu vou comprar porque aquilo foi um ponto fora da curva e eu tenho certeza que se for esse ponto fora da curva de novo, eu tô tranquilo. Exatamente. Então foi um. Aí eu falei, não, nós vamos fazer sim, pode ficar tranquilo. E até porque a gente precisa ver se tá dando certo ou não. E aí eu comecei a fazer. E a gente teve muito feedback positivo, sabe? E isso gera autoridade para outras pessoas verem, né? Que os animais, os touros, né? Rodam, às vezes chega um pouco sentido porque é da viagem, mas logo se adaptam, ou então chegam, ó, 100%. E, querendo ou não, tem. Como a gente faz muito leilão, o meu irmão que fala, só não dá problema se não vender, né? Então, um problema ou outro vai existir. Mas o que você cativa o cliente é na forma como você vai resolver esse problema. Esses dias a gente vendeu uma vaca Cindy, ela vendeu ela parida de um macho, e o macho teve um problema no aparelho reprodutivo. E aí o cliente entrou em contato e na hora me prontifiquei, não, vamos resolver e tal, e resolvi para ele. Ele ficou tão satisfeito que ele pegou e mandou um áudio no grupo, que a gente tem um grupo que é só de clientes mesmo. Mandou um áudio no grupo falando, eu tive um problema com a Camparina, tô passando aqui para falar para vocês que eu fui muito bem atendido pela Natália. Na hora ela se prontificou e resolveu o meu problema. Então, se eu já era fã da marca, eu fiquei mais ainda. Então, poxa, isso é muito bom, Muito. porque você resolveu o problema da pessoa e ele ficou, né? Você cativou ele ali. Então, lógico que às vezes as pessoas também se aproveitam, Mas né? todo mundo sabe que é assim, tipo, com bom senso, né? Tem que ter o bom Tendo senso. bom senso, sabendo da realidade que pode acontecer isso, a gente tá mexendo com animais vivos, É, que a biologia acontece, só que o que tá sob o controle da marca é exatamente fazer, é, atender da melhor maneira possível e prestar essa conta, assim, a gente vê, acho que até falando um pouco do Elite, tem muitas essas vacas em sociedade que vocês estão fugindo, mas essa questão de prestação de conta, de informação, é realmente uma dificuldade e que quando tem uma, Isso aqui faz o uma, co- básico uma, que co- não é uma, o uma básico, mas deveria comunicação, ser. uma comunicação mais bem feita, igual, por exemplo, vocês fazem nesse pós-venda, é um diferencial muito grande e isso atrai muita parceria, atrai muito investimento, porque eles sabem, não, se eu comprar em sociedade com tal criador, ele vai ser bem cuidado, e isso muda também a valorização dos animais, então, com certeza, os animais da Camparino, eles conseguem atingir essas médias extraordinárias. Não é lógico, tem um trabalho de 60 anos, mas também tem uma prestação de conta, tem um atendimento que é realmente diferenciado e que agrega muito valor ao com produto final. certeza. Então, isso foi uma das coisas que eu consegui implantar lá. Aí outra coisa que a gente está tentando, assim, é trazer mais os números na mão, né? Tanto números financeiros, números da fazenda. Só que meu vô, ele fala assim, mas eu sei tudo, tá na minha cabeça. Esses dias eu falei assim, vô, mas o senhor tá na sua cabeça, na minha não tá. Porque a nossa geração, assim, a minha cabeça não fica com aqueles números guardados. E eu acho que a gente é mais visual. A gente precisa de uma planilha para você ver ali, para você tomar. Falei assim, mas a gente precisa de uma planilha para ver ali, para a gente tomar uma decisão com mais segurança. Eu falei, e quando o senhor não estiver aqui? É, O senhor vai levar tudo embora na não sua vai deixar pra gente, cabeça. não. Então eu vou puxar seu pé lá depois pra você falar pra mim, vou, e aí, o que eu faço? Aí ele deu risada. Então a gente tá nesse processo de trazer mais. Estamos convencendo ele, mas acho que vai dar certo, sim. Mas meu avô é muito aberto, assim, às inovações, sabe? Ele tem a cabeça muito aberta, assim, para inovações. Então, ele aceita as ideias, assim. Natália, agora a gente quer entrar num quadro, que é o quadro oferecimento da CB Genetics. Gente,
Você já sabe, né? Tá precisando inseminar sua vacada, entre em contato com o pessoal da CV Genetics, pergunte lá sobre a bateria. Tá aparecendo aqui Em o. especial o Jedi Camparino. Tá aparecendo aqui o QR Code para você escanear, pega o seu celular, aponta, abre a câmera, vou explicar certinho, né? Muitas vezes o pessoal não entende, mas abre a câmera do seu celular, escaneia o QR Code e entre em contato pelo WhatsApp e utiliza o cupom PODPAC10 para mais 10% de desconto no pacote de semi e tenho certeza que você não vai se arrepender. Ô, Natália, jogo rápido, a gente pergunta e você responde com o que vier na sua cabeça, pode ser? Tá. Um conselho para Natália de 10 anos atrás. Acreditar mais em mim. Se a Natália de 10 anos atrás estivesse vendo esse podcast, vendo a Natália de agora, o que ela te diria? Olha, você conseguiu, sou orgulhosa. Qual foi a maior alegria que teve no mundo da pecuária? Oh, essa é difícil, são tantas. Ai, mas acho que pra mim é ver o meu vô assim passando o bastão pra nós com confiança, confiando no nosso trabalho já. O melhor conselho que já recebeu? Não mude os seus valores por nada e nem ninguém. Família, Tudo, Deus. tudo mais ainda. Um animal de pouca mídia, sabe, que não é tão estourado assim, mas que pra você tinha algum carinho especial por algum motivo interno, assim. Jade Camparino. Se fosse para escolher um acasalamento entre uma matriz da Camparino e um reprodutor Camparino, quem que seriam esses dois? Ai, só um. Sou apaixonada no Ford. Você acasalaria ele com a Jade? Ou Não lembro o pedigree agora se dá certo, mas se der certo, com certeza. E se tivesse que descrever a Natália em uma palavra, qual seria? Sonhadora. E pra fechar, se pudesse dar um conselho pro pessoal que tá assistindo, qual que em seria? especial terceira geração, assim, que tem uma responsabilidade Turma mais jovem. de anos, assim, carrega um nome, igual você comentou, a única coisa que a gente tem na vida é realmente o nome. É um legado que tem que prezar, assim, o que que você daria de conselho para quem quer assumir uma... Eu acho que chega devagarinho, não chega querendo mudar tudo e achando que você sabe mais do que a pessoa mais velha. Escuta, as pessoas mais velhas têm tanta riqueza de informação para passar. Tenha humildade para aprender com elas mas não desista de mudar aquilo que você acha que tem como melhorar, mas saiba falar, saiba ter paciência também. Ô, Natália, agora eu te queria, de forma de agradecimento, dar uma camiseta da Vista Podpack. Ai, muito linda! Obrigada! Se puder mostrar depois Esperamos pro que pessoal aqui goste. na câmera, Olha qual que aqui, é? gente, linda da Vogue. Eu já tinha visto ela aqui com os meninos. Eu falei, gente, eu adorei essa marca de vocês, achei super legal, porque achei uma coisa super cheia de identidade, né? Que traz. E parabéns, eu adorei. Muito Muito obrigado. obrigado. Também escolhi um boné do Podpack. Qual dos três? Ai, eu acho que eu quero o beijinho. O bege. Ó, Ainda que combina com a lindo. roupa. Ó, vou ficar estilosa. E também um boné Obrigada. da Boné do VRG. VRG. Obrigada. De novo, muito obrigado pela disponibilidade de contar um pouco da história, tanto da Camparino como sua, e a gente agradece bastante, assim, É pelos um exemplo conhecimentos. pra gente, assim, nova geração, a gente sabe das dificuldades também. E ver você já desempenhando esse trabalho tão bacana, assim, não só internamente na fazenda, mas também mostrando para mais gente. Isso tem um valor enorme e que a gente busca também replicar bastante. Então, obrigado aí por Eu que ser esse agradeço, exemplo. fico muito feliz de estar aqui com vocês e parabéns, fico feliz também de ver essa geração mais nova, né? Vocês fazendo isso com carinho, com amor, levando essa comunicação aí para todo mundo. Parabéns. Muito obrigado. Ô, gente, primeiro agradecer de novo aos nossos patrocinadores, VRG, agradecer a Working Trust Whisky, Brazilian Whisky, e também a CB Genetics, além do curso de Morfologia Podpack e a Vista Podpack, a Natália já falou, compra a sua camiseta, parceria de Podpack e reserva, então, para você utilizar uma camiseta de qualidade com Com identidade, né? identidade, exatamente, Léo. Pedir para você também se inscrever no canal, curtir, compartilhar, colocar o sininho. Comenta o que você achou aqui da entrevista. Se fala outros nomes que vocês gostariam que a gente entrevistasse aqui no Podpack para a gente poder trazer. Porque a gente
tem nossos pensamentos, mas vocês que assistem o programa, então tem que vir de vocês também. Mas, Léo, muito obrigado, mais uma semana. Valeu. Gente, toda segunda-feira o episódio sai no Podpack, no YouTube e no Spotify. Os cortes ao longo da semana. Quinta-feira, do meio-dia às 2, na TV aberta, no canal do Criador. Então vocês sabem que esses horários vocês vão sempre achar a gente. Já deixa sintonizado lá na fazenda, aquele almoço é gostoso lá, comida da roça. Assistindo um Podpack, acho que é melhor ainda, né, Gustavo? Com certeza. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Até a próxima. Só acaba leilão na televisão o dia que a televisão acabar. E eu não vejo a televisão acabar tão cedo no Brasil. Talvez em algum país aí mais desenvolvido já esteja mais próximo do fim do que aqui. Mas eu não vejo isso acabando aqui tão cedo. Eu acho que eu me aposento antes de acabar leilão pela televisão, assim. A empresa leiloeira, ela trabalha para os dois. Aquele ditado que eu falo, negócio bom só é bom quando é para os dois. No leilão, ele é o mais importante de todos. A programa não cobra do vendedor. A programa, ela presta o serviço desde a montagem, estruturação, faz os contratos, dá o respaldo contratual, jurídico ali para todo mundo, faz todo o trabalho, faz as cobranças, organização das entregas e não cobra nada do vendedor. O programa cobra a comissão de compra ali do comprador e tal. Tirou os leilões que eram aqui em São Paulo, foram para Londrina e todo mundo se ajudando e vencendo os medos, né? Que todo mundo tinha medo, o que vai acontecer, o que não vai. E deu tudo certo. E foi excepcional. A gente saiu na época de... O programa fazia 500 leilões por ano para 1.300. Porque às vezes quem tá na televisão ou na internet, onde ele estiver assistindo, ele vê e fala, cara, que loucura que é essa aí, né? Que tá acontecendo, né? Por que tanto grito? E sai é 10, é 15, é 20, é 30 mil. Muita gente me pergunta, como é que você tá vendo? Da onde tá vendo o lance? Cada cliente tem um jeito de lançar. Cada cliente lança de um jeito, um pisca, um sinal que ele te dá, um toque. Tem gente que pisca pra você, você já sabe que ele tá lançando. E aí os lances são de acordo com o que está acontecendo. Você está lançando de 1.000, você está lançando de 500 de 500, você está lançando de 5.000 de 5.000. E se o cara quiser que seja diferente, ele dá o sinal, daí ele falando para você e tal. Mas o leilão de gado de corte, ele é uma loucura, assim. Eu não sei se vocês chegaram a viver isso em algum momento da vida de vocês aí já. Você tem que chegar, você tem que captar o gado, você tem que passar uma semana ligando para todo mundo da região. Você tem gado para vender, traz, você tem que organizar caminhão pro cara, anota isso, aquilo, fazer o cara trazer o gado. A margem do gado de corte, ela é muito pequena. E aí a hora que você coloca frete, comissão de compra e de venda, ela fica praticamente inviável. Frete para trazer e frete para levar. Então a margem fica minúscula. Então você tem que conseguir ajustar isso tudo dentro de um leilão e conseguir levar o comprador e fazer ele pagar um sobrepreço ali ou algo a mais, ele vislumbrar que ele vai ganhar esse dinheiro lá na frente.